Irmãos, eu sempre penso que a vida é como uma gangorra, né? Não sei quantos lembram aí da gangorra, né? Talvez você, há alguns poucos anos, você já brincou de gangorra, né? Como eu. E a ideia da gangorra é, em certos momentos, nós estamos lá no alto, e talvez enxergando ali tudo com alegria, sentindo a presença de Deus, desfrutando das bênçãos do Senhor. Em outros momentos, parece que nós estamos lá embaixo. Nós estamos enfrentando dificuldades, nós estamos tristes, estamos com muitas dores. Às vezes nós estamos com a nossa vida espiritual lá em cima, às vezes nós estamos com a nossa vida espiritual lá embaixo. E quando nós olhamos para a vida do povo de Israel, é muito parecido. Em determinados momentos o povo estava lá em cima, em determinados momentos o povo estava lá embaixo, na sua espiritualidade. E assim como nessa brincadeira da gangorra, a vida tem seus altos e baixos. E todos nós passamos por isso. Talvez essa semana que se passou, você estava em alta, você estava tão animado, as coisas estavam tudo ok, ou talvez essa semana você estava embaixo. Tanta luta, tanta dificuldade. Talvez você olhe para a semana que passou e fale assim, puxa, eu não orei direito essa semana, eu não li a Bíblia direito. E talvez você fique constrangido, puxa, eu devia ter orado mais, lido mais a Bíblia. Talvez essa semana foi uma semana que você enfrentou tanta notícia ruim, talvez um problema financeiro, talvez um problema de saúde, né, de algum parente, de alguém, né, uma doença física, uma doença emocional. A verdade é que essas fases, elas fazem parte da nossa caminhada. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver homens e mulheres de Deus passando por essas fases. Mas no meio de tantas mudanças, diante de tantas coisas que às vezes mudam, nós podemos nos alegrar nessa manhã de que nós temos o Senhor que não muda. O Senhor Jesus, Ele não muda. E o escritor de Hebreus, ele nos apresenta Jesus como o sumo grande, o nosso grande sumo sacerdote. Nós não sabemos ao certo quem foi o escritor de Hebreus, né? Acreditamos, e a maioria dos comentaristas acreditam que foi o apóstolo Paulo, né? Mas o escritor de Hebreus, ele faz questão de mostrar que Jesus, Ele é o maior de tudo, e Ele é o maior de todos. Se você talvez não tenha, ou faz tempo que você já viu essa carta de Hebreus e leu essa carta, eu quero desafiar você, porque você a ler essa carta, porque essa carta mostra que Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor, e Ele está sempre perto para nos ajudar. Hoje nós vamos refletir sobre isso. Eu quero pensar com vocês sobre os atributos de Jesus que aparecem nessa passagem, né? Os atributos, as qualidades, as características, né, do nosso Senhor Jesus que aparecem nessa passagem. E eu espero que o nosso coração se encha de confiança ao olharmos para o nosso Senhor, o nosso grande sumo sacerdote. Eu vou dividir em 3 partes aqui, de uma forma objetiva. A primeira parte, perceba sobre o sacerdócio de Cristo, versículo 14. Eu vou ler novamente, diz assim, observe. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, nesse versículo aprendemos verdades preciosas aqui sobre o papel do nosso Senhor Jesus, o sumo sacerdote. A carta de Hebreus ela foi escrita para os cristãos que viviam no judaísmo. Percebam isso, que de certa forma vieram, né, melhor dizendo, vieram do judaísmo, né? E aí a gente percebe que eles tinham sido ensinados desde pequenos. Aqueles cristãos eles já tinham esse conhecimento, porque eles foram ensinados desde pequenos a seguir as leis,
a seguir os rituais que o próprio Antigo Testamento trazia. Isso é importante, tenha isso em mente. Porque o povo aqui, para que o escritor de Hebreus traz, eles estavam acostumados com o templo, eles estavam acostumados com os sacrifícios, eles estavam acostumados com a figura do sumo sacerdote, que era o único autorizado a entrar na presença de Deus, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para pedir perdão pelos pecados do povo. Então perceba, eles tinham isso em mente. Por isso que alguns pensavam em voltar a essas práticas antigas. Porque eles entendiam, eles sabiam que o Antigo Testamento falava sobre isso. E aí a gente percebe, por causa das dificuldades, perseguições que eles estavam enfrentando, eles tinham às vezes esse desejo, até um comentarista traz isso, o momento que eles estavam, fazia o desejo deles aumentarem pela volta e eles olharem para aquilo que já aconteceu lá no passado. Aí o autor de Hebreus, ele então traz uma grande notícia para aquele povo. E sabe qual é a notícia? A notícia é: gente, nós temos um grande sumo sacerdote. Nós não precisamos mais olhar para o templo, porque nós temos Jesus. Não precisamos mais olhar para o templo. Nós temos Jesus, Ele está vivo e está conosco. Ele não é um Deus distante, Ele está perto, Ele está pronto para nos socorrer nos momentos mais difíceis, suprindo as nossas necessidades. Irmãos, a nossa fé não é baseada em rituais, não é baseada em tradições. A nossa fé está firmada em uma pessoa real, em uma pessoa viva, Jesus Cristo. E Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fé, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa salvação. Irmãos, é isso que o texto está dizendo, é isso que o autor de Hebreus está colocando. Ele está conosco hoje. Isso precisa fazer diferença na sua vida, precisa fazer diferença na minha vida. Saber que o sumo sacerdote, Jesus, Ele está comigo hoje. Irmãos, quando olhamos para Jesus como sumo sacerdote, também vemos que aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez por nós. Porque quando olhamos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, havia muitos sacerdotes que serviam no templo. E eu sei que os irmãos lembram disso, né? Já passaram por esses textos que falam isso. Eles serviam, e cada sacerdote, cada um tinha uma função. Mas apenas o sumo sacerdote, que podia entrar no mais sagrado, era apenas o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos. E mesmo assim, ele era apenas um homem. Ele também era pecador. E por isso que o sumo sacerdote precisava oferecer sacrifício por ele mesmo. E oferecer pelo povo. E esses sacrifícios precisavam também ser repetidos sempre. Perceba, Jesus, irmãos, é diferente. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é o Filho de Deus. Ele não é apenas homem, mas Ele é Deus. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício e Ele foi o sacerdote ao mesmo tempo. Você consegue perceber isso? O próprio Senhor Jesus, Ele é o sacrifício e Ele é o sacerdote ao mesmo tempo. Ele fez o que nenhum outro sacerdote poderia fazer. E Ele fez isso
de uma vez por todas. Não precisa todo ano, não precisa mais vezes. Aí a gente olha ainda, a gente percebe a nível de contexto, e olhando para essa teologia bíblica que nos faz pensar no sacerdote, como era no Antigo Testamento. Os sacerdotes antigos serviam por um tempo e depois eles morriam. Acontecia isso. Aí o que acontecia? Outro sacerdote era escolhido para continuar o trabalho. Mas, irmãos, Jesus vive, e Jesus ele vive para sempre. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou e ele está vivo. A palavra de Deus diz que ele entrou no céu e está sentado à direita de Deus. Ele não está, perceba, em um templo feito mãos humanas. Ele está no céu, no verdadeiro tabernáculo, servindo lá no céu, como nosso sumo sacerdote diante do Pai. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 8, temos um sumo sacerdote, versículo 1 e 2, temos um sumo sacerdote que está sentado à direita da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Irmãos, eu sou grato, porque nós podemos ter aqui hoje, bons líderes. Temos Marcelo, temos Leonardo, temos tantos bons líderes. Mas a minha maior alegria é saber que Jesus, ele reina como o nosso maior líder. Jesus, ele reina e ele intercede por mim todos os dias. E ele intercede por você todos os dias. Ele é o nosso nosso grande sumo sacerdote. Mas em segundo lugar, olha o que o texto ainda diz, versículo 15, observe comigo. Hebreus 14, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Eu ouvi uma vez de um pregador e me chamou a atenção uma história. E ele disse que uma criança estava presa dentro de uma casa. E aí disse que a casa começou a pegar fogo. E a criança ficou lá, dentro de um dos cômodos. E a casa estava toda em chamas. E aí chamaram os bombeiros. E aí do lado de fora, as pessoas estavam olhando, todo mundo olhando. As pessoas preocupadas, os vizinhos gritando. É fogo, liga aí, liga para o bombeiro está demorando. E todo mundo olhando, todo mundo vendo. Desesperado, de repente, aparece o bombeiro. E aí o bombeiro corre para dentro do fogo. Ele entra dentro da porta da casa ali e ele corre para dentro do fogo. Ele enfrenta aquele calor, ele enfrenta aquela fumaça, ele enfrenta os perigos todos. Ele arromba a porta do quarto, pega aquela criança e sai com a criança nos braços. E quando sai, está coberto ali de fuligem. Aquele bombeiro está cansado, mas a criança está viva. A criança está viva. Eu gosto de pensar nessa história, irmãos, porque aquele bombeiro não apenas viu o perigo de longe, mas o que o bombeiro fez? Ele entrou no meio da situação. Ele entrou ali, ele enfrentou tudo para salvar aquela criança. Ele sabia o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele tinha passado por treinos. Ele já tinha enfrentado outros incêndios. Ele tinha atributos que outros não têm. Por isso que aquele bombeiro, ele entra lá e ele enfrenta toda aquela situação.
para salvar aquela criança. Jesus é como esse bombeiro. Ele não ficou distante, apenas observando o sofrimento. Ele não ficou apenas lá como os vizinhos do lado de fora, gritando: olha, tem gente lá precisando de salvação. Você salva. Olha o fogo, olha a dificuldade, olha a situação. Mas ele entra, ele transforma. Ele entrou na nossa história. Diz o texto que Jesus viveu como você. Ele viveu como eu, Jonatas. Provavelmente algumas dores que eu passei essa semana, Jesus sentiu. Algumas dores que você sentiu essa semana, alguns conflitos, algumas situações, Ele sentiu. Algumas tentações, Ele sentiu. Ele passou por tentações, passou por dores, passou por rejeição, mas diz que Ele venceu tudo isso sem pecar. E agora, quando passamos por nossas próprias situações, passando pelas nossas próprias fogueiras, Ele sabe exatamente como nos socorrer, porque Ele já esteve ali, e Ele saiu vitorioso. Irmãos, o nosso grande sumo sacerdote Jesus, completamente santo, sem pecado, perfeito, Ele é Deus. Há muito sobre Jesus que não conseguimos nem entender por completo. Mas aqui o próprio texto nos mostra alguns aspectos da perfeição do próprio Senhor, que nós podemos sim conhecer, que nós podemos sim confiar. Um dos aspectos que o texto diz no versículo 15 é que Ele tem compaixão de nós. O texto diz que Jesus sente o que nós sentimos. Ele entende as nossas dores, Ele entende as nossas fraquezas. O termo usado aqui no grego, o compadecer, quer dizer que Ele se coloca no nosso lugar, Ele sofre junto conosco. A ideia é, Ele sente o que a gente sente. Você consegue perceber o quanto isso é profundo? Jesus não é um salvador frio, um salvador distante, não. Ele se importa verdadeiramente comigo, verdadeiramente com você. No tempo antigo, quando nós olhamos, o sumo sacerdote podia orar pelas pessoas, oferecer sacrifícios, mas ele não sabia exatamente o que cada um passava. Não sabia. Assim também acontece conosco. Às vezes alguém pode orar por você, alguém pode ajudar você, talvez no seu trabalho, talvez algum familiar, talvez algum amigo pode ajudar você, mas nem sempre consegue entender o que você está sentindo. Mas com Jesus é diferente, Ele conhece a nossa dor, justamente porque Ele mesmo sofreu. E é isso que o texto diz, que Ele passou por tentações, Ele passou por tristeza, Ele passou por rejeição, Ele foi traído, Ele foi zombado, e até sentiu a angústia de morte, diz o texto. E Ele sofreu tudo isso por mim, por você. Tudo isso. Hebreus 2, versículo 18, diz que por ter Ele mesmo sofrido e sido tentado, Ele pode ajudar os que estão sendo tentados. Isso quer dizer, irmãos, que quando você está em luta, Jesus corre para socorrer você. Essa é a ideia. O nosso Senhor Jesus não fica assistindo apenas. Ele não fica olhando o Jonatas sofrendo e passando por dificuldade, olhando, olha lá o Jonatas, está sofrendo, deixa sofrer.
Não! Essa é a ideia do sumo sacerdote, que olha para as nossas necessidades, que não fica parado assistindo, mas ele se aproxima, ele ajuda. É esse Jesus que nós servimos. Mas o texto ainda diz que ele venceu o pecado. Jesus não apenas, ele entende o que nós passamos, mas ele também venceu tudo o que ele enfrentou. Ele foi tentado em tudo, como eu, como você, mas nunca pecou. E isso é muito importante. Irmãos, porque se ele tivesse pecado, ele estaria na mesma condição que nós. Mas ele não pecou. Mas ele foi puro, ele foi santo, ele foi separado do mal e por isso ele pôde morrer em nosso lugar. Hebreus no capítulo 7, versículo 25 a 26, nos lembra que ele pode salvar completamente os que se achegam a Deus por meio dele, porque vive para sempre e intercede por nós. Nosso Senhor, ele é santo, o nosso Senhor é inocente, sem mancha e é exaltado acima dos céus. E isso significa que o sacrifício de Cristo foi perfeito, está consumado. Não precisa de outro o ano que vem, não precisa de outro sacrifício daqui a alguns meses. Não há mais nada que eu possa fazer, que você possa fazer para acrescentar. Nós, como seres humanos, nós somos fracos. Caímos em tentações com facilidades, mas o nosso Senhor não. Em terceiro e último, olha o versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A ideia é, o escritor de Hebreus traz, cheguemos, portanto, diante do que eu disse, portanto agora, cheguem com confiança diante da graça, do trono da graça, para que recebamos misericórdia, encontremos graça, a fim de sermos ajudados no momento certo. Irmãos, antes da vinda de Jesus, ninguém podia aproximar-se livremente da presença de Deus. Tenha isso em mente. Esse público, esse povo, lendo essa carta, eles olhando para o Antigo Testamento, o conhecimento que eles tinham no Antigo Testamento, que só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. O lugar mais sagrado do templo. Havia um véu grosso que separava este lugar todo diante do povo. E o povo via Deus como alguém distante, porque existia esse véu. E a ideia é, quando Jesus então morreu na cruz, diz que esse véu foi rasgado de cima para baixo. E você sabe disso, um sinal dizendo, agora, todos que creem em Jesus, podem se aproximar de Deus. Irmãos, Jesus, ele abriu um caminho novo para nós. Ele nos dá um acesso direto a Deus. E quando eu penso nisso, desse acesso direto a Deus, que Jesus nos proporcionou, eu penso em três coisas. Primeiro, esse acesso, porque ele vai dizer, o autor aqui de Hebreus, cheguemos com confiança ao trono da graça. Isso significa que agora nós podemos conversar com Deus a qualquer hora, com liberdade. Nós podemos nos aproximar de Deus sem medo. Nós não precisamos mais de intermediários humanos. Jesus abriu esse caminho para mim e para você.
e é o trono da graça, não o trono do castigo. Consegue perceber isso? O trono da graça, isso quer dizer que Deus nos recebe com amor, não com condenação. Porque quando nós erramos, nós não precisamos fugir de Deus. Nós podemos sim nos aproximar do trono da graça e receber graça e misericórdia do Senhor. Nós podemos correr para Ele. Então, primeiro esse acesso. Depois eu vejo também a abundância, porque o versículo diz que nos aproximemos, recebemos misericórdia e encontramos graça. Sei que os irmãos sabem disso, recapitulando, né? Mas misericórdia é Deus não nos dá o castigo que nós merecíamos. É Deus olhar para o Jonas e falar assim: eu não vou dar o castigo que o Jonas merece. Ele merece, mas eu não vou dar. Graça é Deus nos dar o que nunca podíamos merecer. Ele olha para o Jonas e diz: o Jonatas não merece de jeito nenhum isso, mas eu vou dar para o Jonatas. Eu vou dar perdão, eu vou dar força, eu vou dar direção, eu vou dar paz, eu vou dar consolo, eu vou dar salvação. Não merece, mas eu vou dar. E aí, a ideia é: Deus tem um estoque inesgotável dessas bênçãos. Ele não dá pela metade, nem de uma forma limitada. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizendo, Ele nos dá com abundância. Nós encontramos sim misericórdia e graça diante do trono. E terceira coisa que eu vejo diante desse acesso é a capacidade, porque ele vai dizer, a fim de sermos ajudados no momento certo. Em outras palavras, quanto mais precisamos, Deus está pronto para agir. Ele nunca vai chegar tarde demais. Irmãos, Ele tem exatamente o que precisamos, e na hora de que nós precisamos, seja para vencer uma tentação, seja para lidar com uma dor, seja para lidar com uma situação física, uma dor física, uma perda, ou tomar uma decisão difícil. O Senhor sempre chega na hora que nós precisamos. Mas sabe o que precisamos fazer? Nos aproximar do Senhor. Não é isso que o texto diz? Quem fica longe do trono da graça, não experimenta essa provisão. Por isso que vai dizendo, se aproxime, chegue. Perceba que não é o Senhor. Existe uma responsabilidade aqui. A responsabilidade de nós nos achegarmos ao trono da graça. Se nós chegarmos, a graça vem, a misericórdia vem, a provisão do Senhor vem. É como aquela ideia, pense no hospital de emergência, né? E às vezes você precisa ir com urgência, porque algo grave aconteceu, e aí você chega lá, a porta está trancada, está com as correntes lá, e você está com urgência, mas tem grades ali, tem cadeado, diz, está trancado. Não é assim com o nosso Senhor. Não é assim. O trono da graça é uma porta que está sempre aberta, porque ela foi aberta por Cristo Jesus, pelo sangue derramado naquela cruz. Ele abriu essa porta. Ele é como um médico que nunca está ausente. É como um médico que nunca está ocupado demais. Não, mas Ele está pronto. Sempre que precisamos, nós podemos entrar e o nosso Senhor Jesus está pronto para cuidar de cada um de nós. Cada um de nós. Irmãos, Deus não prometeu que você nunca teria lutas, mas Ele prometeu sim, e esse é um dos textos, prometeu sim, que estaria presente, estaria disposto a ajudar você e ajudar a mim. Então, enquanto vierem as dificuldades, sabe o que nós temos que fazer? Sair correndo
para o trono da graça. Sair correndo para o trono da graça. E lá nós encontraremos a misericórdia para nos perdoar, a graça para nos fortalecer, a ajuda para vencer as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que lá no início vimos que o livro de Hebreus foi escrito para cristãos que estavam cansados de tanta religiosidade, desanimados, pensando em desistir. Muitos deles estavam enfrentando perseguições, perdas, tantas incertezas. E o autor de Hebreus convida aquele público a olhar para Jesus, o grande sumo sacerdote, aquele que conhece as nossas dores, que está ao nosso lado e que abriu o caminho até o trono da graça. E a pergunta nessa manhã para mim e para você: como foi sua semana? Será que a sua semana foi uma semana carregada de muitas dores ou de alegrias? Como foi sua semana? Você tem sentido o peso da luta, o peso da tentação, o peso talvez da solidão, o peso do cansaço, o peso de vivermos num mundo caído? Mas a boa notícia, que eu quero terminar com a boa notícia, é que Jesus, Ele está disponível agora mesmo. Ele entende, Ele sabe o que você sente, no mais íntimo, no mais secreto. Nem a pessoa mais próxima de você sabe o que você sente. O Senhor Jesus sabe. Você não está sozinho, há misericórdia e graça disponível no trono da graça. Basta que você se aproxime, que eu me aproxime. Por isso, querido irmão, querida irmã, não viva como se você estivesse sozinho neste mundo. Eu vou repetir. Não viva como se você estivesse sozinho neste mundo, enfrentando as lutas sozinho. Não enfrente a vida com as suas próprias forças. Aproveite o máximo do sacerdócio de Cristo. É isso que Ele fez, Ele pagou um preço altíssimo. O nosso sumo sacerdote. Por isso nós temos que ir até Ele, falar com Ele, confiar nele. Isso é entender quem Jesus é. Isso é entender. Isso é professar a fé em Jesus. É entender que Ele está comigo o tempo todo.